Ontem, Baldi, eu estava em Osasco, passava ali na Avenida dos Autonomistas, me chamou a atenção uma concessionária gigante da BYD que está sendo construída ali. Aí hoje eu desembarco, aliás, antes de ontem. Ontem eu desembarquei em Brasília, saindo do aeroporto, mais uma concessionária gigante da BYD que está sendo feita. A BYD é onipresente. Aí eu pego o jornal hoje para ler as notícias e eu vejo que tem um acordo entre a Uber e a BYD para financiar 100 mil carros elétricos, sobretudo na América Latina, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, com a nossa esperança e expectativa de que esses carros sejam produzidos no Brasil. Para a BYD, Léo, é uma alegria muito grande poder participar, especialmente sobre os temas. Porque quando ouvi aqui os que me precederam, especialmente o ministro Mercadante, a BYD, ela simboliza exatamente o que são estes comentários. Não há dúvida, eu sou produtor rural, venho da indústria com a minha vida toda, de que sempre houve essa desconfiança por parte dos investimentos e daquilo que será de fato produzido, industrializado aqui no Brasil, especialmente quando se trata dos países asiáticos e especificamente quando se trata da China. Mas quando, aqui mesmo mencionado pelo ministro, quando o governo popular da China escala o embaixador da envergadura do embaixador Zhu, quando a ida do presidente Lula a China no ano passado, que eu digo que foi fundamental para a decisão do investimento da BYD para o Brasil, porque houve uma retomada expressiva dessas relações, além de diplomáticas como comerciais, francas, sinceras e transparentes, como o maior cliente do Brasil, que é a China. E nessa ida, ao qual o ministro Mercadante estava presente, com a vasta comitiva, o presidente Lula foi muito enfático do papel do Brasil nessa retomada de relações e, sobretudo, da economia verde, da descarbonização. E quando dessa visita, o nosso fundador, chairman da BYD, o Mr. Wang Chuanfu, foi decisivo, onde nós tínhamos lá, presidente, o senhor vai se lembrar, 20 minutos de agenda com o presidente Lula, e o presidente determinou ali 1h50 da sua agenda, pelo qual o tão entusiasmado ficou com a agenda de investimentos da BYD para com o Brasil. E de lá para cá, nós percebemos uma mudança muito grande, porque esse desafio, ministro Mercadante, ele é global. E o Brasil vive num momento desafiador da sua reindustrialização e da sua geolocalização frente às tecnologias e, sobretudo, quando se avalia o mercado automobilístico. E o governo do presidente Lula faz uma agenda brilhante, fantástica, para que a gente consiga atrair investimento. E eu digo que materializa-se novamente no assunto, em termos de veículos, sobretudo quando se trata de BYD. A BYD no Brasil, ela comprou uma planta industrial falida, quer dizer, fechada do ponto de vista da indústria, e que estava lá abandonada em Camaçari, na Bahia. E eu acredito que seja o símbolo dessa relação, desses 50 anos ao qual o Brasil e China se consolidam como os maiores parceiros bilaterais, dessa relação Sul-Sul. Porque investiu lá 300 milhões de reais, e olha que ali tínhamos, ministro, a oportunidade de uma concessão, sob um pagamento de uma concessão onerosa de menos de R$1 milhão mensalmente, e ao qual a companhia decidiu por não encaminhar nesse sentido e investir diretamente 300 milhões de reais na aquisição daquela planta industrial que estava fechada. Lá os investimentos estão ocorrendo, hoje nós temos mais de 200 mil metros quadrados de fundação já feita, pilares sendo levantados, uma obra sendo alocada para que a gente possa sim transferir a tecnologia da produção dos nossos automóveis. Nós somos reconhecidos muito pelo mercado por ser uma indústria de carros elétricos, porque somos líderes globais, não somente na China, mas como em todo o mundo, como a maior empresa global de carros com novas energias, carros híbridos e carros elétricos. E nós começamos aqui, ministro, como uma empresa de carro elétrico, mas nós lançamos este ano o maior volume de carros híbridos plug-in que nós temos no mercado. E por qual razão? O Brasil hoje, ele gera um volume muito maior de energia daquilo que nós propriamente consumimos. Então, nós temos uma capacidade energética fantástica e abundantemente renovável. Com essa perspectiva de cada vez mais nós produzimos mais energia, nós teremos sim uma energia cada vez mais barata, uma energia cada vez mais competitiva. E quando nós tratamos a diferença de um carro híbrido leve, de um carro híbrido plug-in, que é um carro híbrido completo, nós avaliamos a eficiência energética ao que entrega ao consumidor. É você ter um carro híbrido com 50% a mais de autonomia, com o dobro da performance, o que entrega maior descarbonização e certamente uma maior economia para o bolso do consumidor brasileiro. Isso é atestado pelo Inmetro e é claramente colocado para aqueles que dirigem os automóveis pelas ruas brasileiras. E nessa transição, daquilo que é o investimento que hoje se consolida pela BYD no Brasil, nós precisamos, como disse o Léo, investir na nossa rede de distribuição. Hoje já são 117 concessionárias abertas e cada concessionária, Léo, ela emprega em torno de 58 brasileiros.
Nós temos 58 concessionárias em construção para que a gente possa inaugurar até dezembro desse ano de 2024. E temos ainda mais ou menos 37 que estão em projetos para que a gente consiga também inaugurar até janeiro de 2025. Nosso plano é de encerrar até o final de janeiro de 2025 com 200 novas concessionárias BYD por todo o Brasil e ao longo de 2025 chegarmos a 250. Com quase 60 brasileiros por concessionária, nós estamos falando aí que são 15 mil empregos diretos gerados pela BYD na rede de distribuição e além do que mais 10 mil que serão gerados na nossa fábrica. Na nossa fábrica na Bahia, nós investiremos para produzir carros elétricos e carros híbridos plug-in com uma transferência de tecnologia que só essa relação entre Brasil e China permitirá. É um investimento robusto de mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais, ao qual nós faremos também, ministro Mercadante, o carro híbrido FlexFlow. Certamente será o primeiro modelo fabricado em solo nacional, um carro híbrido plug-in FlexFuel. E por que o carro híbrido plug-in FlexFuel? Porque nós permitiremos que a tecnologia consiga dar a performance necessária para que a gente possa promover ao etanol aquele se esqueça aquela famosa tradição de que ele perde se não for menos de 70% ao preço da gasolina. Porque o motor elétrico, que é alimentado pela bateria, cujo o nosso mineral, encontrado em abundância aqui no Brasil e aqui no hemisfério sul, na América do Sul, certamente poderá, oriundo de uma matriz elétrica limpa, assim como nós temos em abundância, como se tem no Brasil, ser o Brasil protagonista global nessa transição energética e nessa agenda, especialmente de um setor ao qual, no transporte de cargas e de passageiros terrestres, é responsável por mais de 26% da emissão de carbono ou poluentes em todo o planeta, e o que, é claro, chega-se aos desastres climáticos, como disse o ministro Mercadante, não. Uma calamidade climática como a gente ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. E naquele momento, ministro, foi o nosso carro elétrico, nós enviamos ali 8 BYD Dolphin para alimentar com eletricidade da própria bateria os postos de atendimento do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, para que os salvamentos com as luminárias, com os holofotes, com os rádios de telecomunicação, com os carregadores de celular, pudessem salvar vidas. Os carros elétricos da BYD, que alimentaram com eletricidade esses pontos de salvamento. Então, tudo isso é tecnologia, tudo isso é inovação que o Brasil terá, a partir de 2025, Léo, produzido em solo brasileiro, produzido numa planta industrial que estava abandonada e que recebe hoje investimentos muito vultuosos para que a gente consiga produzir aqui localmente. Agora, é claro, essa transição ela é fortemente necessária. A importação dos carros que se deram no primeiro semestre foi fruto de uma elevação desta alíquota, como mencionou o ministro, para que nós pudéssemos ter competitividade e, sobretudo, a abertura da nossa distribuição. Como é que eu abro uma concessionária e não terei lá os carros para poderem ser comercializados, para que eu consiga, então, produzir no Brasil e quando a minha fábrica com 150 mil automóveis estiver pronta e produzindo localmente, eu vou ter que fazer o inverso, eu não terei competitividade e eu jamais conseguirei sobreviver a um mercado tão competitivo como é o setor automobilístico brasileiro. Dessa forma, se fez estritamente necessário um volume alavancado de importações que a gente se dará aí no volume de vendas ao longo dos meses de 2024. Então, tanto a produção de carros elétricos, quanto a questão de produção de carros híbridos plug-in, FlexFuel, quanto a produção dos ônibus elétricos, ministro, ela está na agenda de investimentos da BYD. E não somente isso, assim como a produção de baterias para que a gente possa alimentar ambas as tecnologias. Porque nós, através também do governo do presidente Lula, retomamos a nossa planta industrial de ônibus elétricos que estava praticamente abandonada, porque nós não tínhamos a encomenda de nenhum ônibus elétrico aqui em solo brasileiro. Então, quer dizer, a retomada do programa, através do PAC, do governo do presidente Lula, é fundamental para que a gente possa, em Campinas, produzir os ônibus elétricos e certamente a verticalização da nossa produção industrial brasileira no segmento. Além do que, ministro Mercadante, a BYD é a maior fabricante de painéis solares aqui em solo brasileiro, também em Campinas, que é fato para que a gente possa fazer essa verticalização da transição energética, entregando ao brasileiro a melhor oportunidade e a democrática escolha daquela rota tecnológica ao qual ele decide escolher para o seu automóvel. Então, quero aqui agradecer a oportunidade, Léo, e a todos aqui que participam conosco.